Capítulo 1084. Luta por recursos. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Tudo o que ocorreu dentro da simulação do reino místico, toda a luta e o caos, foi vista pelo olhar de Mu Shuitian. Quando ela viu Li Ming formar um campo de força espacial ao redor dele que foi capaz de o proteger contra todos os ataques e até separar os corpos de ferro das marionetes, ela ficou surpresa. Que tipo de campo de força é essa, que pode ser tão poderoso? Mu Shuitian estava naturalmente referindo-se ao espaço da energia Ongmen de Li Ming. Havia um número infinito de campos de força e um artista marcial poderia até mesmo formar um campo de força próprio e único, portanto, não reconhecê-lo era normal. O que Mu Shuitian ficou surpresa era que a qualidade do campo de força de Li Ming era extremamente alta. Mu Qianshu hesitou por um momento e finalmente contou tudo o que aconteceu com Li Ming no caminho do Imperador para Mu Shuitian. Com relação a Mu Shuitian, que cuidará dela e a ajudou a crescer, Mu Qianshu tinha total confiança. O que você disse? Empírio primordial. Espaço da energia Ongmen. O que Li Ming usou agora foi a intenção marcial primordial. Mu Shuitian ficou alarmada. Se Mu Qianshu não lhe dissesse isso, ela nunca teria reconhecido. O Empírio Primordial tinha desaparecido 100.000 anos atrás e naquela época Mu Shuitian não era nem famosa. Mesmo antes que o Empírio Primordial desaparecesse, ele entrou em um estado semi-recluso. A época em que ele abalou o reino dos deuses e conquistou seus heróis havia sido milhões ou mesmo dezenas de milhões de anos atrás. Naquela época, Mu Shuitian nem havia nascido. Pensando nisso ainda mais, até mesmo o velho Lorde Absoluto da Terra Sagrada das Plumas Verdes não havia nascido ainda naquela época. Mu Shuitian só ouviu histórias e contos sobre uma figura lendária como o Empírio Primordial. Essas histórias apenas mencionavam o espaço da energia Ongmen. Quanto ao que o espaço da energia Ongmen era, ela não fazia ideia. Se Mu Qianshu não lhe dissesse, ela nunca teria percebido isso. Mu Qianshu disse, o que Li Ming compreendeu não é a completa intenção marcial primordial, mas apenas uma parte dela, a intenção marcial do demônio celestial. Só uma parte? As pálpebras de Mu Shuitian tremeram. As lendas dizem que a completa intenção marcial primordial é dividida em 3 partes. Eles são a intenção marcial do demônio celestial, a intenção marcial do mortal celestial e a intenção marcial do Deus celestial. Quando essas 3 são combinadas, esta é a completa intenção marcial primordial. Esta intenção marcial é considerada uma habilidade extremamente alta, mesmo entre todos os diferentes poderes divinos transcendentes. Mu Shuitian se levantou, revelando uma expressão pensativa. Ela sussurrou, inacreditável, pensar que Li Ming obteve a herança do Empírio Primordial, é simplesmente inacreditável. A expressão de Mu Shuitian estava complexa. Ela estava incomparavelmente ciente do que era um império. Essa era uma existência que realmente estava no topo do reino dos deuses. Uma vez atingido o limite de um império, eles não se importariam mais com os assuntos gerais do reino dos deuses. Na opinião deles, mesmo que 2 grandes mundos do reino dos deuses travassem a guerra um contra o outro, isso seria simplesmente uma pequena briga. O que eles procuravam de todo o coração era o grande Dao e encontrar as pistas para a vida eterna, a vida de um imortal. Para os artistas marciais do reino dos deuses, eles eram os verdadeiros deuses divinos que não podiam ser tocados. Se não fosse por Mu Qianshu dizer isso, Mu Shuitian nunca saberia sobre a luta entre impérios 100.000 anos atrás. Era ainda mais impossível pensar que impérios lutariam em algum lugar como os reinos inferiores e não o reino dos deuses. Uma luta entre impérios, porque eles lutariam. E uma batalha de vida ou morte. Era difícil imaginar o que existia neste universo que valesse a pena para eles arriscarem suas vidas. Era um tesouro no nível do cubo mágico. O antigo Lorde Absoluto da Terra Sagrada das Plumas Verdes foi capaz de manter o cubo mágico porque a existência do cubo mágico era um segredo, para começo de história. Muito poucas pessoas sabiam disso. Mesmo os aliados de Tianmingzi só conheceram o nome do cubo mágico quando ajudaram a atacar a Terra Sagrada das Plumas Verdes. Quanto ao que ele era, eles não tinham certeza.
Tudo que Mu Shuitian sabia sobre o cubo mágico era quão valioso era. Tudo havia sido especulado pelo antigo Lorde Absoluto. Mas Mu Shuitian não foi capaz de confirmar totalmente isso. Ela não tinha escolha a não ser se perguntar. Poderia até algo como o cubo mágico fazer com que mestres no reino imperial lutarem uma batalha de vida ou morte. É claro que uma guerra entre impérios não era algo que Mu Shuitian pudesse imaginar ou mesmo perguntar. Talvez apenas o Império Primordial e o Império Punição do Trovão, que haviam participado da batalha há 100.000 anos, conhecessem esses segredos. No entanto, se Li Ming pudesse obter a herança de Império Primordial, em comparação, as heranças da Terra Sagrada das Plumas Verdes eram, na verdade, um pouco sem brilho e fracas. Depois de pensar nisso, a impressão de Mu Shuitian com relação a Li Ming passou por uma grande mudança. Tia, você ainda planeja testar Li Ming? Perguntou Mu Qianxi. Ela havia pensado por algum tempo antes de revelar esse assunto para Mu Shuitian. Não que ela não acreditasse que Mu Shuitian fosse indigna de confiança, mas sim que esse assunto era significativo demais e quanto menos pessoas estivessem cientes disso melhor. No final, ela contou a Mu Shuitian porque queria que sua tia confiasse mais em Li Ming. Mu Shuitian ficou perdida em seus pensamentos por algum tempo. Ela disse: embora você tenha dito que Li Ming tropeçou na herança do Império Primordial e a obteve em um reino místico, para um personagem como o Império Primordial, mesmo que ele perecesse, sua herança ainda não é algo que uma pessoa comum poderia pegar ou colocar às mãos. Pode-se dizer que Li Ming é o descendente designado pelo Império Primordial. Para ele obter essa herança, isso pode até ser uma pequena parte dos cálculos que o Império Primordial fez há muito tempo. Como Li Ming é o descendente escolhido pelo Império Primordial, eu realmente não tenho as qualificações para testá-lo. Comparado ao Império, nem mesmo a nossa Terra Sagrada das Plumas Verdes seria algo que vale a pena mencionar. Pequena Qianxi, não culpe a tia por ser tão mesquinha. A questão é que a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao é igualmente significativa para a Ilha Serena, então eu tive que considerar isso cuidadosamente. Além disso, Ilha Serena também está passando por problemas extremamente difíceis. Os discípulos da Ilha Serena estão sendo suprimidos no mundo divergente pelas forças conjuntas da Montanha da Alma estilhaçada e do clã do Osso Oculto. Agora, a linha vital de nossos recursos está em uma posição cada vez mais tênue. Se Ilha Serena perder as frutas das 10 rupturas do Dao e Li Ming não puder crescer nos próximos 1000 anos, a Ilha Serena estará realmente em perigo. Deixando de lado se tornar uma terra santa, mesmo manter nosso status atual será perigoso. Se cometermos algum erro, a peça de xadrez que seu avô colocou com tanto esforço perderá todo o seu valor. Clã do Osso Oculto? Montanha da Alma estilhaçada? Perguntou Mu Qianxi, surpresa. Quem são eles? Eles são rivais e inimigos da Ilha Serena. A área do mar em que a nossa Ilha Serena está localizada é chamada de Mar Desolado Vermelho. Este nome origina-se do mundo divergente oculto sob o fundo do mar, a entrada para o reino místico Desolado Vermelho. Quanto à Ilha Serena, o clã do Osso Oculto e a Montanha da Alma estilhaçada, eles são as 3 grandes influências que existem no Mar Desolado Vermelho. No reino místico Desolado Vermelho, existem todos os tipos de ervas medicinais, minerais e outros tipos de recursos. Embora esses recursos não sejam considerados muito preciosos, há uma quantidade extremamente grande deles. Então este mundo divergente é a maior fonte de recursos para nossas 3 seitas. Dezenas de milhares de anos atrás, as 3 seitas eram pequenas e fracas. Para manter o controle sobre o Mar Desolado Vermelho e o Reino Místico Desolado Vermelho, as 3 seitas uniram-se para combater inimigos externos. Naquela época, embora as relações entre as seitas fossem voláteis, elas ainda eram relativamente harmoniosas. Mas à medida que os anos progrediram e as 3 seitas se desenvolveram, crescendo cada vez mais, inevitavelmente surgiu a ambição de governar todo o Mar Desolado Vermelho. Se uma seita puder governar todo o Mar Desolado Vermelho e também absorver as outras 2 seitas, em outros 10.000 anos de crescimento, é absolutamente possível se tornar uma Terra Santa no nível superior. As relações entre as 3 seitas começaram a piorar gradualmente.
Porque Ilha Serena tem o apoio da árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, nosso crescimento é o mais rápido das 3 seitas e agora estamos apenas um pouco longe de nos tornarmos uma verdadeira Terra Santa. As outras 2 seitas foram ameaçadas por isso, então uniram forças para nos reprimir. No início, eles apenas fizeram seus truques nos bastidores, mas agora eles já revelaram descaradamente suas intenções. Isto é especialmente verdade na competição por recursos no Reino Místico Desolado Vermelho. Toda vez, rios de sangue se criam no Reino Místico. Embora o Reino Místico Desolado Vermelho da Ilha Serena e o Reino Místico da Besta Divina dos 4 clãs das Bestas Divinas fossem ambos lugares que forneciam recursos, eles eram extremamente diferentes. No Reino Místico da Besta Divina, existiam poucos recursos, mas uma vez que esses recursos fossem encontrados, seu valor seria inevitavelmente enorme. Havia até mesmo alguns materiais celestiais que chocariam e criavam cobiça no coração de um Lorde Absoluto. Correspondentemente, os perigos neste reino místico eram extremamente altos e também era adequado como um local de julgamento de fundação para os discípulos. Mas o Reino Místico Desolado Vermelho era o completo oposto. Havia uma quantidade imensurável de recursos. Aqui havia uma terra sem fim com materiais medicinais em estado natural e grandes quantidades de recursos minerais. Contanto que alguém entrasse com a intenção de reunir materiais, eles nem precisariam procurar. Eles poderiam simplesmente se virar e reunir uma enorme quantidade de recursos. No entanto, o valor desses recursos era relativamente baixo. Um talento extremo não estaria interessado nesses recursos, mas eles eram realmente muito importantes para uma seita. A Ilha Serena tinha incontáveis discípulos e todos eles precisavam do apoio de recursos. De certo modo, o Reino Místico Desolado Vermelho era como uma mina e os discípulos que entravam neste reino místico eram os mineiros. Enquanto a localização do mundo divergente seria separada do reino dos deuses por uma barreira espacial. Quanto maior o cultivo de um artista marcial, mais difícil era para eles passarem. Não havia muitos perigos no Reino Místico Desolado Vermelho, portanto, alguém só precisava mandar discípulos do Reino Núcleo Rotativo para reunir recursos e alguns artistas marciais do Reino Mar Divino para protegê-los contra os ogros do Reino Místico. No entanto, devido aos combates entre as 3 seitas, a Ilha Serena não teve escolha senão enviar mais e mais discípulos do Reino Mar Divino. No início, tratava-se apenas de reunir recursos e agora se tornara uma guerra por eles. No entanto, a fim de enviar um discípulo do Reino Mar Divino, isso exigia uma enorme quantidade de pedras solares violetas. Enquanto isso, Ilha Serena estava agora presa em uma posição muito difícil. As reservas de pedras solares violetas da Ilha Serena certamente não conseguiam acompanhar as reservas combinadas do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada. Por causa disso, a Ilha Serena agora tinha uma tremenda desvantagem no Reino Místico Desolado Vermelho. Por outro lado, era impossível que uma verdadeira guerra surgisse entre as 3 seitas. Se houvesse realmente uma guerra em que as seitas tentariam aniquilar-se, o Mar Desolado Vermelho poderia ser engolido por alguma influência externa. Enfraquecer a fundação da Ilha Serena através do Reino Místico Desolado Vermelho era a maneira mais eficaz de lidar com as coisas. Assim que Muqianshu entendeu isso, ela pensou por um momento, depois disse, então é com isso que tia estava preocupada. Eu tenho uma proposta. Na próxima vez, permita que Li Ming acompanhe o grupo. Seu cultivo não é alto, então não chegaria muito para mandá-lo para o mundo divergente. Mas a sua força de combate é tão alta que chega a ser obscena. Mu Shuitian franziu a testa. Li Ming está apenas na 8ª etapa da destruição da vida. Embora sua força ultrapasse um gênio no nível inicial do Reino Mar Divino, no Reino Místico Divergente, quando uma verdadeira batalha começa, até mesmo um artista marcial no nível avançado do Reino Mar Divino pode aparecer. Quando uma matança total irromper, até mesmo personagens como Ishu e Togbai Mijil se juntariam à batalha. Embora esses recursos sejam importantes, um talento extremo não tem preço. Se Li Ming morrer por causa disso, a perda seria grande demais.
Mu Shuitian certamente dava importância ao homem que Mu Qianshui escolheu. Ela só tinha visto pessoalmente o desempenho de Li Ming na simulação do reino místico. Não seria um problema para ele se tornar um personagem do reino Lorde Sagrado no futuro. Mandar esse gênio para um mundo divergente era muito arriscado. Mas Mu Qianshui sorriu e disse: Tia, não há necessidade de você se preocupar. Não há absolutamente nenhum problema. Além disso, para Li Ming, esta é uma oportunidade rara para se refinar.